Tudo começa em 1821, quando a corte portuguesa sai do Brasil e volta para Portugal, deixando o então príncipe Pedro de Alcântara no governo brasileiro como príncipe regente. Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro de Alcântara recebe uma mensagem das Cortes Gerais Extraordinárias da nação portuguesa para que voltasse a Lisboa. E bem, ele volta, mas deixa como regente o então ministro José Bonifácio de Andrada e Silva. O mesmo não havia se agradado pela volta de Pedro a Portugal, e defendia arduamente a manutenção do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarvias e a autonomia do Brasil. Logo depois, em setembro de 1822, chega a notícia no Rio de Janeiro que foi ratificada a nova Constituição Portuguesa, o qual extingue o Reino Unido e o Brasil acaba voltando a ser uma colônia. Isso acaba revoltando a população, e começam vários movimentos independentistas, principalmente na Cisplatina, São Pedro do Rio Grande do Sul e Pernambuco. José Bonifácio, vendo tudo isso, via que era chegada a hora de declarar a independência do Brasil, e em 2 de outubro de 1822, José Bonifácio declara a independência do Brasil. José Bonifácio consegue entrar em contato com outros movimentos de independência de outras províncias e promete conceder bastante autonomia caso se juntassem à independência de toda a colônia. E eles aceitam. Se iniciam várias batalhas onde haviam bastante resistência portuguesa, como na Cisplatina, Bahia, Maranhão, Piauí e Grão-Pará. Em 1825, Portugal finalmente reconhece a independência do Brasil com mediação britânica, tratado esse que o Brasil saiu muito prejudicado, pagando cerca de 2 milhões de libras esterlinas a Portugal. Em 1824, é aprovada a Constituição Brasileira, sendo bem liberal, com o Brasil se tornando uma república presidencialista federal. Em 1825, após o Tratado de Paz e Aliança, acontecem as primeiras eleições e José Bonifácio se torna o primeiro presidente. No mesmo ano, as Províncias Unidas do Rio da Prata tentam apoiar movimentos de independência da Cisplatina, o que não acaba dando certo, já que eles não ligariam para isso, já gozariam de grande autonomia. Começa assim uma grande rivalidade entre o Brasil e as Províncias Unidas, que duraria até meados de 1850. Com o Brasil sendo uma federação, cada região tinha bastante autonomia, cada subdivisão é chamada de estado, sendo criados os estados da Cisplatina: Rio Grande, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Grão-Pará, Maranhão, Pernambuco e Bahia. Além disso, dentro dos estados seriam criadas outras regiões administrativas, que seriam chamadas de província ou algo do tipo. No Maranhão é criada a província do Piauí. Em Pernambuco são criadas as províncias do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas, e na Bahia é criada a província de Sergipe. Com territórios bem estabilizados, José Bonifácio começa uma grande reforma em questão da escravidão, com alguns estados abolindo a escravidão e outros não. José Bonifácio não faz nada de uma hora para outra, pois sabia que se fizesse isso, iria acarretar uma guerra civil no país. São formados então dois maiores partidos: o Partido Liberal, que apoiava José Bonifácio e era a favor da abolição da escravatura, dentre outras coisas, e o Partido Conservador, que era contra as políticas de Bonifácio. Em 1834, com a saída de Bonifácio do poder, Joaquim Gonçalves Ledo do Partido Conservador se torna presidente e se inicia o período que ficou conhecido como período do café com leite, em que as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais seriam as mais influentes do Brasil, e eles alternariam os presidentes entre eles. Mesmo assim, outros estados como Pernambuco e Bahia também teriam bastante influência sobre seus vizinhos. Brasil estaria consideravelmente estável, o que ajudaria para um progresso maior do país, mas com algumas dívidas externas com o Reino Unido. Nada demais aconteceria no Brasil até 1854, quando Eusébio de Queiroz se torna presidente. Ele começa a adotar várias medidas contra a escravidão, principalmente por causa da pressão britânica, o que não acaba agradando oligarquias de alguns estados. Em 1855, é aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que fechava o comércio de escravos no Brasil, e em 1856 é sancionada a Lei Áurea, que extinguia a escravidão. Isso não acaba agradando e revoltando os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Maranhão, que não haviam abolido a escravidão e declaram a Confederação Brasileira, declarando guerra ao governo federal. A capital do Brasil é movida provisoriamente para Salvador. São Paulo faz um ataque na região do interior do Rio Grande em direção a Porto Alegre, mas acabam sendo expulsos pelos gaúchos e eles começam a invadir São Paulo. Pernambuco começa a invasão da região oeste do Rio São Francisco e Bahia consegue invadir todo o Espírito Santo e vai em direção ao Rio de Janeiro. Cercados por todos os lados, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo são reconquistados e o Maranhão se rende. Em 1857, a Argentina, vendo que o Brasil estava desestabilizado, invade a Cisplatina, iniciando a Guerra do Prata. A Argentina consegue invadir toda a Cisplatina por completo e avança na região dos Sete Povos das Missões, mas os avanços deles param por aí.
e em dezembro do mesmo ano o Brasil e o Paraguai assinam o Pacto de Assunção, e o Paraguai também declara guerra à Argentina. Brasil e Paraguai fazem uma invasão conjunta e começam a reconquistar os territórios brasileiros. E durante esse período Eusébio de Queiroz provavelmente seria reeleito. Em 1858, os soldados brasileiro-paraguaios chegam em Buenos Aires e tiram o presidente argentino João Manuel de Rosas do poder. O Brasil anexa as províncias argentinas de Entre Rios e Correntes e a região do Contestado, e o Paraguai anexa a província de Missões e a região de Formosa, além de terminar a disputa pelo Chaco com a Argentina. O Brasil sai bem sucedido das guerras, abolindo a escravidão e anexando mais território. Os estados que se rebelaram são punidos com a criação dos estados do Paraná, Triângulo, Piauí e Campos dos Goitacazes, terminando assim o período do café com leite, conhecido também como a Primeira República, iniciando a Segunda República. Em 1864, acontece o Tratado de Ayacucho, que delimitava as fronteiras entre Brasil e Bolívia. As relações entre Brasil e Paraguai são bem amistoso, com o Brasil liberando o acesso paraguaio ao Atlântico e delimitando as fronteiras, e o Brasil começaria a viver um progresso econômico, com o início das primeiras indústrias no país, através do empresário brasileiro Irineu Evangelista de Souza, com o mesmo conseguindo ser presidente em 1870. Mas em 1879 o Marechal Deodoro da Fonseca dá um golpe de Estado no então presidente Afonso Figueiredo por motivos do exército que se sentia desprezado pelo executivo, iniciando uma ditadura militar que ficou conhecido como Terceira República, durado até 1891, quando o então presidente Floriano Peixoto convoca eleições para o mesmo ano, iniciando a Quarta República. Em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial. O Brasil se mantém neutro, mas após a Alemanha afundar vários navios brasileiros, o Brasil declara guerra à Alemanha em 1917. A partir de 1930, começa uma grande polarização no país, entre comunistas e socialistas, integralistas e nacionalistas. Em 1931, acontecem as eleições mais acirradas do Brasil até aquele momento, e Getúlio Vargas, que era o presidente da época, vendo que poderia acontecer uma outra guerra civil, dá um golpe de Estado e cria uma nova Constituição, baseado no castilismo gaúcho, iniciando a Quinta República. Vargas faz reformas drásticas, banindo o partido, centralizando o poder no governo federal, principalmente no executivo, e também faz várias reformas trabalhistas, além de aumentar consideravelmente o processo industrial do país. Em 1942, depois de ter seus navios mercantis afundados pela Alemanha, o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados. Após a guerra, o Brasil aceita em ter uma zona de ocupação militar na Áustria. Em 1945, a ditadura de Getúlio Vargas termina, e a democracia volta firme e forte no Brasil, iniciando a Sexta República. Em 1958 Juscelino Kubitschek é empossado como presidente, prometendo modernizar o país, o que ele chamava de 40 anos em 4. Em 1962, inaugurada a nova capital do país, Brasília. Em 1965 Jânio Quadros é eleito presidente da República, e depois de vários feitos impopulares, em 1967 Jânio renuncia ao cargo e seu vice João Goulart assume a presidência, mas principalmente por pressão americana os militares dão um golpe de Estado, iniciando outra ditadura militar conhecida como Sétima República, que duraria até 1979 com a volta da democracia, com novas eleições que aconteceriam no mesmo ano, iniciando a Oitava República. E chegamos aos dias atuais. O Brasil é um país rico, cheio de recursos, sendo a sétima maior economia do mundo, com hoje o presidente da República sendo Ciro Gomes do PT, Partido Trabalhista. O Brasil tem um poder descentralizado, com seus estados e províncias sendo bem autônomos. O Brasil tem um desenvolvimento bem grande, mas não tão grande comparado às grandes potências econômicas. E ficamos por aqui. Se você gostou, deixe o like, se inscreva, e comente e deixe sua sugestão para próximos vídeos. Até lá, amigo!